Estamos começando mais um programa Arquivo e hoje vamos falar sobre a paixão nacional que é o futebol, em especial o futebol montesclarense. Está aqui conosco nos estúdios Denarte Dávila, essa personalidade de Montes Claros que conhece muito de futebol e que com certeza vai ser um bate-papo muito descontraído e bacana. Tudo bem, Denarte? Tranquilo, para mim é um prazer imenso estar aqui e principalmente falar da coisa que faz parte da minha vida, né, que é o esporte, principalmente o futebol. Então, Denarte, para a gente começar aqui esse bate-papo, fala um pouco da sua origem, como que você adentrou esse mundo do futebol. Você começou, foi como gandula mesmo, ou você já começou com a posição de jogador? Não, como gandula. Minha vida foi sempre, quando eu se falo no esporte, no futebol, eu sempre lembro do Ateneu, porque eu tenho uma gratidão muito grande com o Ateneu, porque do Ateneu eu fui do gandula ao profissional. Meu grande sonho na minha vida era eu ser um atleta de futebol profissional. Eu sei que minha carreira foi interrompida aos 19 anos, porque eu tive uma contusão, muito grave, e essa contusão piorou ainda mais após a cirurgia. Não fui bem sucedido na cirurgia. Para quem não sabe, eu estava já com um pé no juvenil do Flamengo. Olha. Pouca gente sabe disso. E eu tive uma contusão, e essa contusão virou um tormento na minha vida, virou uma tragédia para meus pais. Eu sei que meus pais faleceram muito triste com essa contusão, porque meu pai sempre sonhou eu com uma bola debaixo do braço, ser um jogador. Meu pai sempre me apoiou. E minha mãe não, minha mãe era um livro de um lado e uma bola do outro. Então, assim, minha vida começou como gandula. Eu comecei como gandula para me ficar dentro do campo, perto dos jogadores do Ateneu, que eram meus ídolos, e Jomar era um deles. Jomar Macedo? Jomar Macedo. Ah, sim. Bacana. Então a palavra principal para mim, por que você, já me perguntaram por que você gosta tanto do esporte? Gratidão. Minhas grandes amizades foi no futebol. Hoje eu sou amigo de Necomedes, através do futebol, de Felipe Gabricha, através do futebol. Eu sou amigo, parte da imprensa de Belo Horizonte, de Montes Claros, por causa do esporte, principalmente do futebol. E dos ex-jogadores, né? Tem uns ex-jogadores de Belo Horizonte que eu tenho uma amizade lá de longa data. Eu faço parte da Associação de Garantia do Atleta Profissional, sou filiado, muito tempo sou filiado, desde quando eu me profissionalizei no Ateneu, eu faço parte da AGAP. Isso aí me dá uma abertura muito grande de amizade, né? Principalmente com jogadores que são ligados à AGAP, e eu tenho um carinho especial de uma grande amizade também com o Wilson Piazza, né? O presidente da AGAP. Denarte, vamos falar agora do famoso Broca, esse time do Ateneu de Montes Claros, de sua história, que proporcionou grandes espetáculos, né, em seu campo, e que você fez parte disso também, que é que é essa memória do time do Ateneu. O que é que você pode assim, recordar aí pra gente, para enriquecer o programa, sobre esse tempo de ouro do Ateneu, do Broca, e os jogadores que você viu que destacaram a nível nacional, destacaram de forma local também, e que serviram de referência para esse sucesso que foi o Ateneu? Olha, quando se fala no Ateneu, comigo mexe no meu sentimento de coração. Agora, o Ateneu foi minha segunda casa. Mesmo que na memória, é minha segunda casa. O Ateneu, por isso que eu falo, a gratidão, eu fui gandula, não esqueço disso, para ficar próximo dos jogadores. Eu me lembro que tinha jogo, Felipe falava assim, ó, segura a bola, nós estamos ganhando. Felipe Gabricha? Felipe Gabricha, Até às vezes de treino, eu que buscava água para Felipe, sol muito forte, eu buscava água lá, Dona Bertina mandava a de Felipe e se entrega dele primeiro. Então assim, era bacana. E o Ateneu passou pelo Ateneu grandes jogadores. Tem 2 seleção brasileira categoria de base. Um foi o Martinelli, que jogou comigo. O Martinelli saiu daqui com 17 anos, foi titular do Ateneu. Nós fomos campeão de Montes Claros em 78. Já foi direto para o Atlético, titular do Atlético Juvenil. Foi vice-campeão da Taça São Paulo. E o Martinelli foi convocado para a seleção brasileira várias vezes. Ele foi infeliz que ele teve uma contusão no dedo, né? Ele teve uma contusão no dedo e ele teve que abandonar o futebol novo e foi embora morar nos Estados Unidos. E o outro é o Manelzinho, né? Seleção brasileira, categoria de base, também jogou lá de Gerson. O Manelzinho que saiu do Ateneu, Flamengo, Corinthians. Então, assim,
E tem o Jomar Macedo, que é considerado o melhor jogador de todos os tempos, de Montes Claros, na concepção da maioria das pessoas que eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma enquete, fiz uma pesquisa, demorou quase um ano, e deu o Jomar como assim. Se for escolher um, o Jomar Macedo. O Jomar passou pelo Atlético, foi campeão pelo Atlético, o Jomar jogou no Vasco, mas o Jomar, ele não era um atleta na essência do futebol. Ele era um jogador, porque naquela época o jogador não ganhava, até eu acho que a década de 80, 85, o jogador não ganhava muito. Não era essa coisa milionária não era essa de coisa hoje. milionária de hoje, não tinha essa abertura para a Europa. Igual a partir da década de 90, teve essa avalanche de jogadores brasileiros. Jogava por gosto mesmo, né, Renato? Jogava pelo... Foi o meu caso. Eu joguei no Ateneu, quando eu joguei no Ateneu no profissional 2 anos, praticamente não recebia salário. O Ateneu me perguntou assim, Adelardo, nós podemos fazer um convênio. O Ateneu pagou para mim cursinho e a faculdade, começo da faculdade, cursinho para concurso. É por isso que eu tenho muita gratidão com o Ateneu. Então, assim, essa história do Ateneu, ela pode acabar o clube, pode acabar o estado físico, mas na memória nossa vai ficar quem foi o time do Ateneu. O que representou o estádio do Ateneu na minha juventude, na minha infância. Aí não falava nem drogas. E hoje tem aquele espaço ali precioso, praticamente 11 anos. Degradado, né? Degradado. E uma cidade igual do Montes Claros, eu não cobro do município a reforma do Ateneu. Eu acho que o município ele tem outras prioridades. Se tiver dinheiro sobrando, tudo bem. Mas eu acho que o Ateneu tem que juntar com o Casimiro, os dois. Principalmente tem um estádio no centro da cidade. Não pode ser vendido esse estádio. Tanto o Ateneu quanto o Casimiro não pode ser vendido. Porém, eu acho que está na hora de unir Ateneu e Casimiro, mudar o estatuto. Quem quer que seja, toma uma medida judicial, junta os dois, procura construir o estádio e dá para fazer 2 treinamentos, principalmente com o valor milionário que o campo do Casimiro na localização e o estádio João Ribeiro, que é do Ateneu. Denarte, e até o que você está falando tem um sentido assim, lógico, interessante, pelo seguinte: vive-se aquela ilusão em Montes Claros do mocão. Você já deve ter engordado uns 4 quilos de café da manhã que você foi tomar lá na prefeitura de lançamento. 12 quilos. Me perguntaram sobre esse mocão. Quando surgiu o mocão, lançaram a Pedra Fundamental em 1971, não esqueço até hoje, meu pai era militar, são 12 irmãos, vida muito difícil, nós vivemos muita dificuldade na minha infância. Meu pai comprou a chuteira por causa desse mocão, falou, vai sair, meu pai comprou, não esqueço até hoje. Nossa, a chuteira já desgastou. Nossa senhora, essa chuteira... E eu participei de tanta audiência pública, e café da manhã, reuniões, e todos eles, café da manhã, pastel pipocado, bolo. À noite era picanha, churrasco, chopp. E o estado quebrou nada. O estado quebrou nada, eu engordei com isso. Então, assim, a única coisa que esse mocão me lembra é que eu engordei 2 quilos e como eu esqueci do mocão, eu entrei na minha dieta, consegui perder pelo menos uns 8 quilos desses 12 aí. Daqui um dia eles vão ter que fazer um restaurante lá, porque de tanto ficar fazendo essa comidaiada, esse trem, lança e faz maquete, chama imprensa, e faz barulho, faz não sei o quê. Aí na hora que você chega lá, tá aquele descampado, parecendo pousou um descoador lá, aquele buraco lá no meio do nada. É coisa que eu acho que tinha que superar. Eu concordo com isso. Supera essas questões e vão pro prático mesmo. Tem 2 estádios bem situados dentro da cidade, em bairros nobres, né? O São José e o... Não comporta mais assim, querer ampliar Ateneu Casimiro, que pode, tá? Em termos de público, pode. Mas eu acho que também outra coisa importante, que muita gente questiona, Uberlândia tem um campo para 55 mil e lá não tem futebol. Ninguém está querendo aqui em Montes Claros um campo com 30, 40 mil. Começa com 12 mil, aí você faz um estádio multiuso e com projeção para daqui 10, 20, 30 anos, você pode aumentar, ampliar. Esse é a engenharia moderna de hoje. Então você tem que fazer um estádio multiuso. Por que está dando certo lá em Tombos? Por que está dando certo em Varginha? Por que está dando certo em Patos de Minas? Por que não Montes Claros, Norte de Minas? Cidade Polo, né? A Cidade Polo. Aqui com certeza... com várias universidades, faculdades voltadas para a educação física, para o treinamento esportivo. Exatamente. Então assim, eu acho que está faltando vontade de alguém que
queira soerguer realmente o esporte de Montes Claros. E não ficar só de palavras, né? Eu acho que não tem mais espaço. É verdade. Ô Denarte, na sua concepção, o que você pensa que o futebol de Montes Claros precisa realmente para voltar aos tempos de ouro do Ateneu? Eu acho que o primeiro passo, importantíssimo, eu daria um conselho para a Secretaria de Esporte, viabilizar o retorno da Liga Montes Claros de Futebol, que não existe hoje. E outro, políticas sociais nos bairros, com as categorias de base. Para captação, né? Captação. Hoje, a grande ausência de um talento é porque nos bairros não está tendo, está muito pouco ainda. Não tem ainda uma estrutura boa para onde... Incentivo. Pouco, ainda tem pouco. Eu falo assim, pelo tamanho de Montes Claros. E o outro começa por atender o Casimiro, o município, e eu acho que a Unimontes também, o Iafonorte, deveria, assim, uma ação conjunta, uma ação conjunta com interesse coletivo. Nada de individualismo e que alguém querer puxar para cá, puxar para lá. Que é o que mata. Eu acho que o sucesso, me perguntaram assim, Denarte, por que tudo que você faz dá certo? É porque eu faço com um objetivo único. Eu não tenho trampolim política, não tenho interesse comercial, Deus me ajuda mais do que eu mereço, eu sempre falei isso. Então faça aquilo que você gosta, tá? Vamos entrar com um objetivo único, coletivo, o interesse de Montes Claros em primeiro lugar. E a prova disso, você está falando de sucesso, é o próprio Troféu Bola Cheia, né? Porque a cada edição que você faz, você traz personalidades do esporte, você torna-se referência nessa premiação aqui regional. E uma pergunta que eu te faço, qual a sua visão durante esse tempo do Troféu Bola Cheia? O que você acha que foi positivo nisso? E quem é que você ainda pensa, ainda sonha trazer para participar do evento? Olha, o Troféu Bola Cheia, mais uma vez, a palavra gratidão ela entra no meio. Porque eu fui no enterro de março de 2002 de Marcelino. Marcelino foi um grande amigo meu. Marcelino sempre foi do lado do Casimiro, mas ele foi para o Ateneu e após minha contusão, o Marcelino me falou assim, Dê, estou precisando de você, pra você voltar a jogar. Eu falei, Marcelino, eu não tenho condições mais psicológicas nem físicas. Marcelo, ele falou, não, eu confio em você. Eu falei, Marcelo, não dá. Eu passei por 6 cirurgias, eu tive risco de vida. Entendeu? Eu fiz 2 cirurgias em Montes Claros, fiz 4 em Belo Horizonte. Acordei na primeira cirurgia, quando eu acordei, eu pensei que uma carreta tinha passado por cima de mim. Naquela época não tinha assim tanta evolução como tem a medicina de hoje, né? Aí fui ter que fazer mais 4 cirurgias numa mesma anestesia. Quando acordei, eu pensei que o mundo tinha caído em cima de mim. Nossa. E Marcelino me recuperou. Foi Marcelino, falou, não, você vai disputar o Campeonato Amador e nós vamos entrar na 2ª divisão. Eu confio em você, a camisa 10 do Ateneu é sua. Eu fui considerado acho que um dos melhores jogadores do campeonato. Martinelli no gol, né? Estava com o Martinelli no gol, time do Ateneu. Fui para a 2ª divisão. Cheguei ao profissionalismo. Tive o prazer de jogar contra o Atlético Mineiro na estreia nossa. Quer dizer, para mim, mesmo não tendo condições físicas e principalmente psicológicas, eu consegui chegar ao profissional. E eu criei o Troféu Bola Cheia justamente porque quando o Marcelino faleceu, eu vi toda a imprensa procurando matérias sobre Marcelino, fotos. Eu não vi ninguém manifestando. E foi lá que eu tive a oportunidade de ver Bené, de lá que eu tive que ver Nicomedes. Então, assim, grandes ídolos meus do passado estavam lá e pessoas que eu só conhecia no campo de futebol. Foi que eu criei o Troféu Bola Cheia, prêmio Marcelino, para homenagear os atletas de Montes Claros que tem sua performance durante o ano anterior. E também criei o resgate esportivo, né, dentro desse contexto, para a gente resgatar essas pessoas que fizeram história, tão esquecidas em Montes Claros, e pessoas que representou muito exemplo para a gente, tanto dentro como fora do campo. E esse resgate você faz levando, eu já participei várias vezes, você leva imagens, fotos da época, vídeos, exatamente, trechos de textos escritos, né? E faz uma montagem muito bonita que passa lá na frente do vídeo. Eu guardo desde 2002 com a Marcelino e eu tenho guardado as fotos. Eu tenho hoje quase 9.000 fotos. Confesso que eu estou até hoje desorganizado
E tanto CD, tanto DVD, tanto pendrive, em um HD, meu já não está cabendo. Foto. Então assim, eu já estou começando a separar fotos por modalidade, principalmente assim, o Ateneu e Casimiro eu vou deixar, porque tem mais história em Montes Claros. E futuramente você pode fazer uma amostra. Não, eu já fiz exposição de foto, então assim, é o prazer de mostrar assim, quem foram as pessoas que foram tanto exemplo, sabe? Então assim, o Troféu Bola Cheia, ele deu certo em que sentido? Muitos questionaram assim, o Denarti vai ser candidato, já me perguntaram, Denarti, você vai ser? Eu falei, não. A maior virtude que eu tenho, o prazer que eu tenho com o esporte é fazer mais amigos. Eu quero continuar dando minha parcela de contribuição. E o Troféu Bola Cheia vem dando certo pela credibilidade. Eu fico feliz de estar em Belo Horizonte. Muitos ex-jogadores já vieram, querem voltar de novo. Um deles foi Gilberto Silva. Eu tive com Gilberto Silva. Sorin me prometeu que voltaria de novo, porque quando ele esteve aqui, infelizmente, o horário dele chegar estava praticamente em cima do horário do evento e ele tinha que ir embora no outro dia, 6 da manhã. Então eu não pude segurar ele aqui para o pessoal tirar foto e visitar a cidade aí. Eu não tive essa oportunidade. Então assim, essa credibilidade. E às vezes a gente tem dificuldade, porque não dá para agradar todo mundo. E as pessoas às vezes não compreendem. Às vezes eles enxergam só do lado deles e não enxergam o seguinte, não adianta inchar o evento. O evento tem que procurar ser lapidado. E melhor do que uma homenagem, eu acho que a melhor do que uma homenagem é a pessoa merecer. O mérito, né? Eu acho que o mérito que é bacana. E a gente procura todo ano lembrar do passado, as pessoas assim, que tanto prazer na vida a pessoa tem quando ela homenageia, principalmente as pessoas do passado. E nós temos também um encontro dos ex-jogadores, e a gente associa muito com o Troféu Bola Cheia. Os dois já tem, são 3 edições. Eu visito muitos ex-jogadores que eu não conheci na minha infância. Eu vi jogar. E tem muitos desses aí, às vezes, com dificuldade, não sai. No passado era mídia, era viagem, era hotel, e hoje não tem mais isso, e às vezes a pessoa cai em depressão. Muitos deles estão recolhidos aí. E a gente tem esse prazer, que eu tenho uma disponibilidade de tempo, de visitar essas pessoas, convidar para ir no encontro dos atletas, convidar para ir no Troféu Bola Cheia. Eu acho que quando eu falo Troféu Bola Cheia, nós temos uma comissão também muito bacana. Essa comissão ela é bacana porque às vezes a gente diverge, mas com um objetivo único, melhorar mais ainda o evento. Isso que é importante. E nós temos aumentado muito também a parceria, porque o evento ele começou tímido, isso é normal, mas eu sempre acreditei. E hoje ele pegou uma dimensão muito forte. Verdade. Principalmente também no custo. Quando eu comecei, em 2006, eu encontrei com o Paulo César num jantar beneficente das voluntárias do Hospital Universitário. Aí o Paulo César é uma pessoa de muita visibilidade. Ô Denarti, vamos fazer uma parceria com o irmão? Eu falei, perfeitamente, eu estou de portas abertas. Vamos pôr a Troféu Bola Cheia? Eu falei, perfeito. O evento não tinha um custo alto. E depois ficou o custo muito alto, e a Unimontes, como uma entidade pública, ela não tem verba para isso. De novo, com um comum acordo lá com o Eduardo e com a reitoria, falou, não, vamos manter o apoio, não precisa ter o nome do Unimontes. Eu acho que o evento, para o Unimontes, significa pouco, mas para o Troféu Bola Cheia significa muito. Mas só com o apoio do Unimontes, abriram-se muitas portas, porque muitos acreditavam que o Unimontes bancava tudo. Nada disso. Bancava uma boa parte. Hoje não. Você acredita que o torcedor montesclarense ainda pode sonhar que vai ter, que vamos ter, né, um time do calibre do Ateneu que vai ressurgir de novo com aquela emoção, aquele espírito de voltar de novo aos gramados, de assistir um jogo de futebol? Montes Claros pode sonhar com isso hoje? Pode. Eu acho que o Montes Claros pode sonhar e deve. Eu falei uma vez que Ateneu Casimiro esqueceu o conservadorismo, esqueceu o passado. Eu acho que nós não podemos viver do passado. Lembrar sempre, mas do passado nós não podemos viver. Então assim, eu acho que tem que tomar umas atitudes, juntar Casimiro, Ateneu. Eu pensei nisso, se eu tivesse esse poder, eu juntaria Casimiro, Ateneu, mudava o estatuto, venderia os 2 estádios, construir um estádio para os 2,
E faria dois centros de treinamento. Bacana. Não pode ficar do jeito que está. É. Não pode ficar do jeito que está. Viver de memorialismo com tudo acabado lá. Com tudo acabado. E o nada. Ateneu, naquela situação, e o Casimiro simplesmente vivendo de aluguel de campo. É muito pouco. É muito pouco um Casimiro de Abreu que tem uma história gigantesca. O Ateneu, então, nem se fala. O Ateneu está super sucateado. Nem de aluguel dá para viver. Muitos me perguntaram, Denar, por que o Ateneu chegou naquela situação? É aí que eu entro. Algumas pessoas assumiram o Ateneu com interesse em trampolim político. E às vezes o projeto político dele não deu certo, ele abandonou a causa e o Ateneu começou a ficar em segundo plano. E o outro, eu não sei qual foi a diretoria de uns 12 anos atrás, simplesmente tirar todo o gramado do Ateneu e ia fazer uma renovação. A pessoa que ia bancar, aquele desistiu e deixou o Ateneu na mão e ficou lá sem a grama e nasceu mato. E ficou aí esses 12 anos. Quer dizer, esse foi a sucessão de erros. A sucessão, para mim, esse foi o maior erro, foi esse. Foi tirar toda a grama do Ateneu, o Ateneu estava em atividade. Eu não me lembro qual foi o diretor. Aliás, eu nunca fiz parte de diretoria do Ateneu. Mas eu nunca fiz parte. Eu fui de 8 anos de idade até os 22, eu participei do Ateneu ativamente. Nunca fiz parte de diretoria. Então, eu acho que o grande problema que o Ateneu está no estádio é porque tiraram toda a grama e depois alguém abandonou lá o lado financeiro, desistiram e ficou por isso mesmo. Simplesmente fechou e deixou sucatear. E deixou sucatear. Então vamos ver, né, se no futuro próximo a gente consegue ter aqui. Eu acredito. Não, eu estou vendo algumas mobilizações aí, principalmente do lado do Ateneu, tem um grupo de atendentes interessados. Eu já reuni com o Fábio Ribeiro, presidente do Ateneu. Foi presidente do Ateneu, não, ele é um sócio proprietário do Ateneu. Eu tentei assumir em 2007, para quem não sabe, em 2007, eu e Geraldo Edson, reuni com o Fábio, um comodato no Ateneu, 15 anos. O Wilson Cunha me procurou, nunca tinha conhecido o Wilson Cunha, e falou, não, você é a pessoa ideal. Eu ponho você para administrar o Ateneu, e eu quero ser um Perrella, eu quero ser um presidente de honra, eu quero ser um político. E Perrella teve todo esse espaço para ele. Perrella soube usar o Cruzeiro para ele, mas também engrandeceu muito o Cruzeiro. Ele falou assim, vou fazer um campo do Ateneu para 8 mil. Reunimos com o Fábio foi uma das grandes decepções que eu tive. O Fábio não me conhecia, ou não me conhece, não sei. Falou que não, que isso era muito tempo. Eu falei, não, vai manter o Ateneu, o que vale é documento. Um comodato atendeu 15 anos, e o Ateneu já estava parado. O Ateneu já estava parado em 2007. Então, a palavra foi não. E o Ateneu, eu falei, qual a sugestão? Nós vamos reunir os atendentes. Até hoje não reuniu. Tá a reunião, né? O buraco também. Está hoje, não reuniu até hoje. Então, assim, quem perdeu muito com isso? Não foi só os atendentes, não foi a cidade. É a cidade. Quem perdeu com isso? Quantos jovens não teriam oportunidade de ter aquele espaço para praticar esporte? Está mudando a vida desses jovens, né? Mudando a vida de muitos jovens. Principalmente assim, quando o Ateneu facilita para muitas crianças de bairro ir lá jogar. O futebol atual, qual jogador que você se identifica mais com o seu estilo de jogar? Eu era uma pessoa muito dedicada. Eu treinava 5 horas da manhã. Eu acordava e ia fazer meus 10 quilômetros. E treinava, antes do treino, eu treinava arrancada. Eu acho que um jogador... Eu não fui aquele craque que eu pensava, né? Até minha contusão, eu estava bem demais. Eu acho que até minha contusão, 19, 20 anos, quando eu tive minha contusão, deixa eu ver quem que eu imaginaria que eu poderia ser. Eu era rápido, minha posição era cabeça de área. A seleção do Colégio São José, quando eu tive no Colégio São José, Bonga falou assim, ó, o titular aqui é Carlos Zanata, que é Carlos Muniz hoje. Uhum. Jogava muito, jogou muito. Aí Bonga falou, você não pode ficar na reserva do time, vai para a ponta direita. E eu fui para a ponta direita e virei ponta direita. Minha função era cabeça de área, desses mais aguerrido e com bom domínio de bola e bom passe. E eu passei a ser ponta e veloz.
Um jogador talvez que eu me identificava um pouco com ele é talvez o Sérgio Araújo. Sérgio Araújo. Né? Tem o Sérgio Araújo e tinha o Marinho também, né? Eu joguei com o Marinho, eu tive no Atlético 2 meses, no juvenil do Atlético, não consegui ficar no Atlético porque o titular era o Marinho, né? Chegou a seleção brasileira, tive no Cruzeiro também, o Cruzeiro tinha Jarbas também, era a seleção olímpica da época. Então assim, antigamente a gente no futebol não ganhava dinheiro. Ou a gente ia para Cruzeiro, Atlético, Flamengo, os grandes times, ou então a gente não ia para o time do interior, porque não ganhava nada, né? E a gente poderia deixar lá o estudo para o segundo plano. Mas eu acho que o Sérgio Araújo, mas hoje não tem um ponta nato. Hoje não tem aquele ponta nato. Não tem. Então, ficaria em aberto, né? Ficaria em aberto. Eu, por exemplo, eu queria ver o Luan, ele tem muita velocidade, mas às vezes ele não raciocina antes. O grande defeito do jogador hoje, isso aí você aprende lapidando desde cedo, ele corre muito com a bola, mas você já tem que pensar antes, tem que ser muito rápido. Hoje em dia o jogo é muito dinâmico. Então o seu raciocínio tem que vir. Às vezes as pessoas, quando chega na linha de fundo, vai pensar, não, você já tem que pensar, já está sincronizado com o seu time no que você fazer. Talvez um pouco o Luan, mas eu não dava combate igual o Luan, porque quem tinha que me marcar era o lateral na época. Na época o lateral tinha que me marcar. Então assim, eu joguei com o Elton, joguei com o Nuna, joguei com o Valber, assim, com grandes laterais, que facilitava muito para mim também. Eu tive esse prazer, né? Joguei em Moscou só no Casimiro, no Ateneu. Fizemos grandes jogos contra Cruzeiro, Atlético, América, contra Juvenil de Cruzeiro, contra Juvenil do América. Então, assim, fui convidado para ir para vários times. Eu fui convidado para ir para Caldense, quando eu estava no Cruzeiro, não aceitei. Não aceitei porque a Caldense não oferecia nada. O Cruzeiro também não oferecia nada naquela época. A coisa era mais simples. O Nacional de Uberaba me convidou. Eu estava fazendo a faculdade aqui, eles me convidaram para mim fazer parte do profissional. Eu tinha jogado no Ateneu e desisti, eu não estava tendo condições psicológicas, nem fiz. Ele falou, não, eu expliquei tudo, ele falou, não, vamos lá, nós pagamos estudo. Eu preferi dar continuidade aos estudos e Deus me ajudou que eu passei no concurso do Banco do Brasil. Você é formado em qual área, Linarte? Ciências contábeis. Contador, né? No contador. Mas não exerci a profissão, porque do terceiro para o quarto ano eu passei no concurso do Banco do Brasil. Sim. Então, assim, para mim, por onde entra a palavra gratidão aí? Porque o Ateneu me pagou cursinho para me fazer, eu não tinha condição de pagar cursinho para concurso naquela época, era muito concorrido, igual eu hoje, era concorridíssimo com esses concursos, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, esses concursos. Então o Ateneu para mim, e eu abracei aquilo para valer. Eu estudava, treinava minha vida, eu não tive minha juventude, eu não tive minha juventude em boate, eu não tive minha juventude em barzinho, eu não tinha condição para isso. Então eu falei assim, eu tenho que abraçar aquilo que eu mais faço, que era futebol. Mas como eu não ia ter mais carreira no futebol, fui interrompido, eu falei, é os estudos. Uma outra pessoa que eu conversei muito com ele quando andamos viajando profissional, sempre dormiu comigo, Antônio Lídio. Faleceu agora. Ficava no quarto, normalmente, a gente ficava hospedado no Mineirão, todos os lugares eu ficava hospedado no Antônio Lídio. Eu conversava muito com o Antônio Lídio, porque na época todo mundo saía pra rua e eu ficava estudando no Mineirão. Normalmente eu ficava muito no Mineirão. Eu ficava sempre estudando, dedicando minha vida aos estudos, que eu vi que o futebol para mim não dava. E teve outras coisas marcantes no futebol que me fez abandonar o futebol. Não tinha exame antidoping naquela época. E muitos jogavam dopado. E eu era um dos que tinha um condicionamento físico invejável nos treinos. E alguns jogadores aqui, que não vou citar não, até deselegante, falavam assim, Denarte, se não entra nessa, porque nós já estamos acostumados, você não precisa disso, a gente nota que você é um universitário, sabe? O doping, nossa senhora, os caras dopavam antes do jogo, sinceramente, terminava o jogo, se deixasse, eles davam mais 10 voltas ao redor do campo ainda.
E não era poucos, eram vários jogadores. Então, assim, não tinha esse controle de exame antidoping, principalmente de segunda divisão, ou primeira, não lembro, confesso que não lembro. E o pessoal muito com doping. Infelizmente. Isso foi uma das coisas que me desestimulou, falou, minha vida não faz parte disso. Então, assim, eu vi muito jogador velho de fora, que jogou em time grande, não atendeu, os caras assim, o doping, então assim, nunca fez parte dos meus conceitos, então o atendeu já sabia, os médicos sabiam quem dopava. Então assim, meu amigo, meia hora antes do jogo, antes de que a gente aquecia no campo e depois já ia pro jogo. Uns 40 minutos antes, alguns dopavam, e isso aí me deixou muito triste, porque eu não ia trocar minha saúde, a juventude, por doping por causa de futebol. Também, a maioria também, né, coitados, no futuro próximo é isso dá uma... Pagou caro. Tem uns aí que eu não vou citar, mas pagou caro. Pagou caro. Porque doping é muito... Nossa, eu vi os caras em campo, se transformava. Então assim, eu era um dos melhores... E eram substâncias que nem sabia o que era. Não, eu te falo porque quando nós fomos jogar contra o Atlético, no Mineirão, não esqueci isso até hoje. O treinador de Belo Horizonte, uma semana aqui só, aí ele me procurou, ó, sei quem eu sei, eu vou precisar de você no jogo contra o Atlético. O condicionamento seu é invejável. Você vai marcar Paulo Zidoro no jogo, nós vamos jogar todos atrás, vamos colocar os 10 atrás, mas você vai acompanhar Paulo Zidoro. Eu falei, ó, se me tira dessa função, se ninguém marca ele, eu vou marcar, põe outro. Mas se eu colocar outra torcida, vai de Montes Claros, o povo tem muito carinho. Eu falei, não, você pode preocupar, se precisar de eu falar qualquer coisa, eu falo que essa função não é para mim. Não era para ficar acompanhando Paulo Zidoro, não esqueci isso até hoje. E eu tinha um condicionamento físico invejável. Outros poderiam, de maneira errada, porque eles enxergavam o futebol naquele momento. Eu enxerguei o futebol como minha vida, saúde e futuro. Sempre. Um grande problema hoje que a gente encontra no futebol, tanto nacional quanto internacional, essa briga de torcida, essa bagunça que tem dentro dos campos. Que, de certo modo, impede, né, as pessoas, as famílias de frequentar os estádios e uma atividade atividade recreativa, de atração, de incentivo ao esporte, a prática esportiva, acaba sendo abominada, né, porque é uma coisa de bagunça. Qual, na sua opinião, o que você pensa que poderia ser feito para eliminar, evitar esse tipo de constrangimento? Olha, eu fico impressionado porque não acontece nada. Quantas mortes nós havíamos aí fora de campo, por causa de futebol. E luta livre, né? Luta livre. Você vê luta livre. Louco. Eu acho que a primeira coisa tem que endurecer as leis. As leis eu acho que é o primeiro passo. E jogar pesado. E jogar pesado. E para com esse negócio de cesta básica, o cara pagar a cesta básica. Para com esse negócio aí ele é primário. Porque pessoas do bem estão morrendo aí de graça. Criança apanhando. Criança apanhando. E o que mais me decepciona é porque eu cansei de Mineirão, ver jogo, 80 mil pagantes, 100 mil, torcida dividida. Hoje, a segurança antes era melhor do que hoje. Logisticamente. Quer dizer, o que retrocesso é esse? Eles estão perdendo para a violência? Primeiro, para mim, o ato é mudar a lei e endurecer. E o que me preocupa é o seguinte, muda a lei, mas não cumpre. Muda a lei, mas não cumpre. E o futebol, a audiência está caindo. E o público também. Eu fiquei decepcionado. Jogo de Libertadores no Mineirão, Cruzeiro, era para colocar 60 mil pessoas. Foram 2/3. Sendo que tem sócio torcedor. Então, assim, campo de futebol é família, é pai e família. Fui de jogos da Copa do Mundo, aí vai servir de exemplo. Mega estrutura, mega segurança,
E lá não deu colher de chá para seu ninguém. Teve um pequeno problema no jogo Argentina... Brasília. Argentina na quarta de final, Argentina e Bélgica, eu estava no jogo. Teve um probleminha, apareceu tanto policial paisano. Denato, mas esse é padrão FIFA. Mas no Brasil também devia ter um padrão Brasil, né? Um padrão CBF. Não é só bancar a Copa Não é só padrão FIFA. Não é só bancar a Copa padrão FIFA. Eu acho que o legado que eu queria que deixasse da Copa era a segurança. Infelizmente, né, nós não tivemos torcida essa misturada, também. Torcida misturada, eu acho que lei, eu acho que a lei, e outra coisa, separa o bandido do bom torcedor. Aquele cara que nasceu para ser um torcedor, uma pessoa de boa índole, ele está pagando caro pelos outros. De não estar assistindo um jogo, de não ir a quem não gosta de ir a campo de um jogo de futebol, esses estádios hoje maravilhosos que tem no Brasil, está desestimulando torcida. Então você acha então que teria que ser através da lei, do cumprimento da lei, eu acho bem mais que mudar rígido, a lei mais rígida e severa, sabe? E cumprir. Para com cesta básica. Para com cesta básica. Para da polícia prende, identifica, no outro dia o cara está solto. E volta de novo para o estádio. Nós vamos te dar um exemplo aí. Os torcedores do Corinthians que foram presos lá na Bolívia, muitos deles são problemas. No Brasil é saber disso. Agora, o que surgiu agora do Pavilhão 9, vem demonstrar o que são essas torcidas organizadas. Tem muitas pessoas infiltradas naquilo ali para interesse de vandalismo. Não, eu não diria nem vandalismo, de interesse de se blindar em termos de tráfico. Sim. Foi comprovado agora. Entendeu? Aquela chacina que teve foi briga não de torcedor, não foi briga de torcida, aquilo foi briga de gangue. Disputa do tráfico. Foi briga de gangue. Então, assim, a lei, primeira coisa tem que mudar a lei, e aí... o cumprimento da lei. O cumprimento da lei e o preço de ingresso também. Você acha que deve aumentar ou, não. Eu acho que, ou baratear? Eu acho que o futebol, o esporte futebol, o futebol nasceu praticamente em periferia. Tem que ser popular, dar chance a todos no estádio. Não dá para pagar R$200 de ingresso. É difícil. É difícil. Eu falo assim, quantos tem aqueles torcedores que, para mim, eu cansei de ir em Cruzeiro Atlético, cansei de jogar Atlético América, Mineirão cheio, torcedor simples. Eles não estão tendo oportunidade hoje. Virou esporte rico. E a Inglaterra deu um exemplo, né? Quando teve aquele massacre no jogo lá do Liverpool, suspenderam. Agora, eu sou contra punir o clube por causa do torcedor. O clube não mexe com segurança. O clube desenvolve o futebol, desenvolve o esporte. O clube cria o evento, o clube faz o espetáculo. Um ou outro briga lá, o clube pagar? Não. Põe o torcedor para pagar. A responsabilidade, teoricamente, seria dele pela prática do ato. Ou então dividir as responsabilidades. Porque o clube também não pode imaginar, Denarte, assim, né? Não, vai ter um jogo, hoje vai ter um clássico, vai entrar um cara aqui hoje e vai pegar uma banda de tijolo, vai jogar na pessoa, ele matar e nós vamos ser responsabilizados por aquilo. A responsabilidade de quem para mim? Eu acho que a responsabilidade é da segurança, polícia. E aquilo que você falou, a legislação apta e o cumprimento firme. Cumprimento e rápido. Para identificar aquilo ali e resolver o problema. Servir de exemplo no final. Servir de exemplo, porque hoje os campos de futebol tem muitas câmeras, né? Tem muitas câmeras. Então, não, assim, hoje tem como reconhecer. Eu não entendo por que dividir torcida única. Torcida única para mim está matando o futebol. É o fim. O Atlético ganhou a Copa do Brasil no Mineirão. Quem pôde comemorar? Se for comemorar na Independência, não pôde comemorar no campo. Ué, nós estamos perdendo para a segurança? Verdade. Cidadão do bem que paga imposto? Então, assim,
para de falar, para de tomar atitude, faz de conta. Toda vez que tem uma violência, vem alguém, faz um pronunciamento e o povo acredita e passa 6 meses, não mudou nada. Eu acho que está na hora de mudar as leis. Está precisando mudar a lei no Brasil para muita coisa, não é só para futebol. É mesmo. Se fosse só futebol, ele remediava, mas é para tudo mesmo. É para tudo. É. Tinha uma estimativa, está muito precoce, mas existe sentimento. Qual time que você acha hoje que vai dar certo no Brasileirão? Eu confesso que eu acreditava no Corinthians e não passou 2 meses, desabou. É. Eu continuo acreditando, quem está com estrutura boa, dentro e fora do campo, Atlético e Cruzeiro. Um Atlético e Cruzeiro. E um treinador, Denarte, que vai destacar? Eu tenho gostado nos últimos tempos desse Doriva do Vasco. É um treinador moderno. Ele pegou o Vasco, montou um time, foi campeão carioca. Entendeu? Então, assim, está surgindo o treinador no Brasil moderno e não aqueles treinador retranqueiro, aqueles treinador que tem seus jogadores. Tem um monte aí, eu acho que já perdeu espaço. Mas o Doriva do Vasco, Você acha que ele vai ter sucesso? Eu acho que ele vai crescer muito no futebol. E um jogador, destaque, que você já está vendo aí, que por esses momentos que estão vivendo o campeonato, ele vai chegar até o final com uma qualidade, com uma ascensão muito boa. Olha, hoje o Brasil, para mim, não tem um talento jogando no Brasil. Eu acho que tem 3 jogadores, eu acho que eles vão destacar. Esse Arrascaeta do Cruzeiro, esse Lucas Prato do Atlético e o Valdívia do Internacional. Eles são muito rápidos, são assim, esse Lucas Prato, por exemplo, é um artilheiro nato. Se o Atlético saber jogar em função dele, para ele, quem vai fazer os gols no Atlético é ele. De pênalti, quem for na linha de fundo, vamos centralizar nele. Eu acho que o Atlético poderia ter ido até mais longe na Libertadores. Entendi. Denarte, além do Ateneu, que é seu time do coração, qual é o seu outro time? Qual time você torce? Minha vida foi Ateneu, né? Minha vida foi sempre Ateneu, sem Ateneu. Eu tive o prazer de ter no juvenil do Atlético, na época que Reinaldo estava com o titular já, Reinaldo Novo, né? Eu tive no Atlético, tive no Cruzeiro, mas eu... O time que você torce hoje? Meu time, se eu for alternar, vai ser um time só, Ateneu. Então não tem nem Cruzeiro, nem Atlético, nem meu time. Mas eu gosto de ver o Atlético. Então você é A torcida do atleticano. Atlético. A torcida do Atlético impressionou. Eu joguei contra o Atlético Mineirão, a torcida, naquela época impressionou. Eu sei que tinha, acho que 12 mil pagantes no Mineirão. Eles impressionaram quando o Atlético entrou em campo. Nós entramos primeiro. Quando o Atlético entrou, impressionou a gente. 12 mil, um barulho que esses caras fizeram. E fizeram foi o jogo todo, né? Depois do 7-1, aquele trágico resultado do Brasil, Alemanha, você acha que a seleção brasileira vai voltar a ter aquela credibilidade? O brasileiro vai voltar a sentir aquele orgulho de ver a camisa amarela? Eu acho que vai demorar muito. Porque eu acho que essa geração do 7-1, eu acho que eles ainda vão à Copa do Mundo 2018. E o Brasil hoje, na essência do futebol, só tem Neymar. Os demais, para mim, são burocráticos. São comerciais. São previsíveis. E o futebol lá de fora, eles têm estudado muito. Toque de bola, domínio de bola, fundamentos. E o futebol brasileiro, eu acho que para mim foi uma decepção. Eu não colocaria Dunga como técnico da seleção brasileira. Dunga não é daquele que ele quer ganhar uma Copa, quer ganhar uma parte de futebol através de jogador na gíria, brucutu. E ele sabe usar bem o jogador brucutu. Jogador de força, Dunga sabe usar. Esse foi o estilo dele. Ele não sabe usar o talento. A técnica. A técnica. Dunga, para mim, não tem esse perfil. Não tem esse perfil. Hoje eu daria uma oportunidade, se eu fosse dar uma oportunidade hoje, eu daria uma oportunidade para Marcelo Oliveira. A seleção eu daria para Marcelo, porque Marcelo, ele enxerga o futebol. Evidente que ele não tem atletas
que desequilibra, igual tinha no passado. O toque de bola, o Marcelo tem um bom toque de bola, mas não tem aquele talento que desequilibra, igual o Cruzeiro teve em 2003 com o Alex, né, Luxemburgo, treinador. Então, assim, o Brasil está carente, o 7-1 deixou um legado que o futebol brasileiro está em decadência. O 7-1 demonstrou também que o futebol brasileiro está desorganizado. Aquilo foi uma humilhação. Dentro da casa nossa. Aquilo foi uma vergonha. Eu não acreditei, para mim aquilo foi um sonho. Aquilo foi um vexame. Eu fiquei deprimido no dia. O Denarto, você acha que foi um apagão? Não. Foi falta de futebol. E a Alemanha deu um exemplo. E o espaço, o vácuo tem que ser ocupado, né, Denarto? O Brasil abriu espaço, a Alemanha ocupou. A Alemanha deu um exemplo para mim, dentro e fora de campo. Eu tive visitando a seleção brasileira, tive esse prazer, né? Através do Euro. Visitei Filipão e Neymar, tive com esse pessoal. Eu percebi 1000 pessoas querendo ver a seleção, tirar uma foto. Ninguém aparecia no seu carro. A Alemanha não. A Alemanha abraçou o povo brasileiro. Tirou foto com todo mundo, ia em tudo quanto é lugar. Na hora do treino era treino, na hora de passear, abraçou a causa. Quer dizer, eles deram um exemplo de humildade. E de profissionalismo. Isso ganhou a torcida, de profissionalismo, acima de tudo. Isso aí ganhou a torcida. Ganhou. Hoje eu tenho o prazer de ver jogar o Bayern, o time da Alemanha, o Barcelona. Muito longe, está muito distante do futebol brasileiro. Para finalizar, eu gostaria de ler, tomar a liberdade aqui de ler uma frase de um filósofo argelino que dizia o seguinte. Ele foi até ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Albert Camus, que dizia que o que finalmente eu mais sei sobre a moral e as obrigações de um homem, eu devo ao futebol. O que é que você concorda e o que é que você pensa a respeito disso? Na minha concepção, a essência da vida, o cidadão, a pessoa, o caráter, anda juntos em qualquer segmento. Na minha concepção, o esporte, para mim o futebol também, eu evolui muito com o futebol, principalmente nos acertos, principalmente de não ter outro caminho. Então, na essência da vida, eu acho que o que caminha o ser humano, seu comportamento vai ser o mesmo sempre, se ele tiver nascido com essa postura transparente e de um caráter cristalino. Você acha então que o futebol, de certo modo, auxilia no campo da disciplina? Sim, sim, sim. O esporte em geral, né? O esporte em geral. Eu diria talvez, eu que fui enxadrista, né? Joguei muito xadrez, talvez é o esporte que mais disciplina a pessoa. Eu joguei xadrez muito tempo, em Montes Claros, disputei muitos campeonatos, mas o futebol me deu muitos exemplos de lapidou minha postura, lapidou minha vida, me ensinou qual é o melhor caminho. Mesmo que eu tropeçando, tropeça, mas você vai levantar, o seu caminho não está errado. Bem, chegamos ao fim do programa Arquivo de hoje, onde tivemos a oportunidade de conversar com Denarto Dávila, que tem todo esse acervo e essa memória da história do futebol de Montes Claros, dos times que marcaram, né, a vida dos Montes Clarenses. Gostaria de agradecer essa participação e deixar o espaço aberto, Denarto, para a gente futuramente pensar em outros encontros e outras formas de discutir o futebol de Montes Claros, né? Eu que agradeço e fico feliz. Eu falo assim, o esporte, principalmente o futebol, ele está na minha vida, está na minha vida, está na minha pele. Então assim, eu fico grato, principalmente quando falo de futebol, quando falo de Ateneu Casimiro, quando falo de Montes Claros, porque isso envolve tantas coisas, né? Isso envolve políticas sociais que às vezes a gente esquece, isso envolve uma cidade de 500 mil habitantes, e eu fico triste de estar na situação que está, mas eu sou um sonhador e acredito, eu estou acreditando sempre, um dia vai acontecer algo de melhor para o esporte de Montes Claros, principalmente futebol, e também com a construção de um estádio inicialmente para 12 mil pessoas. E gostaria de finalizar aqui também agradecendo a vocês que nos assistem, nos acompanham,
E a grata surpresa, vista através dos analíticos do Facebook, que os nossos programas ultrapassam sempre a marca das 10 mil pessoas, e isso nós devemos a você que nos assiste e acompanha. Muito obrigado.